Fala galera, aqui quem fala é o professor Anderson. Estamos aqui no primeiro episódio piloto de História em 5 minutos. Projeto esse que estou encabeçando agora, pessoal, para poder auxiliar você com material gratuito de aulas de temas de história. Primeiro episódio, História do Brasil, Formação de Portugal e Grandes Navegações. Primeiro, para a gente pensar esse tema, a gente tem que entender que Portugal nasce de uma ocupação de godos visigodos na região da Península Ibérica, lá nos séculos V, VI. Essa região que ela foi palco de disputas religiosas, militares, a partir da invasão árabe liderada por Tariq ibn Ziyad, lá no ano de 711, quando o eixo entrou na Península Ibérica e com isso conquistou os reinos cristãos da Península Ibérica. Então, a partir do século XI, essa história começa a se alterar quando você vai ter a Guerra de Reconquista. E nessa guerra vai se destacar a figura de Henrique de Borgonha, um cavaleiro com certo sangue normando, que vai receber do Afonso VI, rei de Castela na época, um pedacinho de terra por conta de seus atos militares. Que pedacinho era esse? Condado de Portugal, o condado portucalense. É aí que vai dar origem ao Reino de Portugal. Né? O filho dele, o Afonso Henrique de Borgonha, em 1139, faz a independência de Portugal. Essa independência é reconhecida pelo Tratado de Zamora de 1143, assinado com o rei de Castela Afonso VII. Em 1249, Portugal conquista a região de Algarves e, dessa forma, ele consegue expulsar o domínio árabe do que faz parte do território de Portugal hoje. Enquanto que os reinos ao lado, os reinos castelhanos, aragoneses, eles ainda vão continuar uma série de disputas, por isso que atrasa a formação da Espanha. Para terminar, a formação de Portugal, ela precisa lembrar da Revolução de Avis. É basicamente o quê? Durante o reinado de Dom Fernando, I de Borgonha, este não teve filhos varões. Então, quando ele morre, a sua filha casada com o rei de Castelo, a infanta Beatriz, ela, chegando ao trono, faria com que o rei de Castela se tornasse rei de Portugal, o que ameaçava a independência portuguesa. Como a nobreza, parte da nobreza e comerciantes portugueses temiam isso, e tinha uma nobreza ao lado da Beatriz, esses apoiaram o Dom João de Avis. E com isso, você vai ter a Revolução de Avis. Revolução esta que coloca de um lado Dom João contra a sobrinha, a infanta Beatriz. Dom João era quem, Anderson? Era um irmão bastardo de Dom Fernando. Recebeu apoio, a revolução foi realizada, os portugueses apoiaram o Dom João e o Dom João venceu na Batalha de Ojubarrota em 1385. Com isso, dá início a uma dinastia nova, a dinastia de Avis, e como o Dom João era próximo de comerciantes, de uma galera ligada à atividade burguesa em Portugal, o Dom João vai conseguir matar dois coelhos. Além de consolidar a monarquia centralizada, ele vai também se apoiar com base na burguesia. Por isso, que é importante pensar que, depois da formação e consolidação de Portugal e qualquer tipo de problema, você tem agora o quê? As grandes navegações. Então, Dom João vai motivar isso, vai ser no reinado dele que você vai ter a conquista de Ceuta, né? O reinado de Dom João, você tem a conquista de Ceuta, que é a primeira conquista da Marinha Portuguesa, em 1415, conquista muito importante, porque forneceu recursos para Portugal se lançar em outras navegações. O filho de Dom João de Avis, o Henrique, Dom Henrique, o Infante, que vai estimular na Vila de Sagres a escola de Sagres, o que vai motivar a formação de vários intelectuais da navegação, de produção de conhecimento. A cultura árabe vai ajudar com astronomia, com quadrante, com sextante, contato com a bússola chinesa, a construção das caravelas, a ausência de guerras, o Estado centralizado. Tudo isso vai favorecer as conquistas de Ceuta, 1415, Bojador, 1434, usando a pilhagem, ou seja, atacando e roubando. No Cabo Bojador, 34, Baía de Arguim, 1445, a primeira feitoria portuguesa, ou seja, o primeiro local de comércio português com outros comerciantes africanos. Não negue isso. E lembre-se até que o português virou língua franca, ele virou língua de comerciantes do Atlântico. São Jorge da Mina, em 1460 aproximadamente, 1488, Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias, né? Então vale a pena a chegada lá, que é possível chegar nas Índias. Nesse meio tempo, a Espanha se formou e Colombo chegou à América em 92. Isso, obviamente, motivou tratados entre Portugal e Espanha,
E os dois relevantes que a gente vale lembrar é o tratado, a Bula Intercetera de 1493, a proposta de 100 léguas ao oeste de Cabo Verde, e a consolidação de 1494 por Tordesilhas, colocando 370 léguas. O que, primeiro, favoreceu a Portugal uma rota pelo Atlântico segura. Segundo, deu a Portugal um pedaço de terra, uma nesga, um pedaço, nesga, homenageando o cara amigo professor Rafael Chaves, uma nesga de terras na América, e vai ser, obviamente, o território que Portugal vai alcançar. Em 1498, Vasco da Gama conclui o caminho até as Índias, alcançando as especiarias. Isso é um sucesso, vem com especiarias. Em 1500, Cabral tem como missão ir para as Índias, esbarra no Brasil. E esse esbarrar, sendo intencional, não sendo intencional, vai dar início à história brasileira numa visão eurocêntrica de editais. Valeu, pessoal? É isso. Passou um pouquinho, mas faz parte do jogo. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto e aquele abraço.